Ora viva, este é mais um caderno de viagens. É a primeira vez que o programa sai dos estúdios em Caldas da Rainha e desta feita estamos na Fortaleza de Peniche com a doutora Aida Rechena, que é a diretora do Museu da Liberdade e da Resistência. Doutora Aida, seja bem-vinda ao Caderno de Viagens. Só para elucidar os nossos ouvintes, nós estamos precisamente numa cela situada no piso 0, no pavilhão A. Aliás, a luz que nos chega do dia vem através daquelas 4 janelas que têm, imagine-se ainda, e para preservar o edifício, as grades as antigas que impediam, obviamente, que os presos políticos pudessem sair ou fugir. Mas já lá vamos ao fugir, porque esta casa é rica, enfim, tem algumas histórias importantes para contar sobre a evasão de presos. Ora, a Fortaleza de São Francisco, ou Praça Forte de Peniche, foi mandada a construir no século XVI. Quer-nos falar um pouco disso? Sim, é muito interessante que nós estamos aqui no Museu Nacional Resistência e Liberdade, que está na antiga cadeia do Forte Peniche, só que essa cadeia está dentro de um outro monumento extraordinário, que acaba por ser um ex-libris da cidade de Peniche, que é a Fortaleza de Peniche. Ela foi construída, como muito bem disse, para a defesa, aquilo que estava nas atas oficiais, nos documentos oficiais, é para a defesa do reino, como todas as fortalezas e castelos, não só da fronteira com a Espanha, como todas as que estão do lado marítimo, do lado atlântico, para a defesa de Portugal. E esta não era exceção, defesa do reino e defesa de Lisboa. E, efetivamente, durante vários séculos, ela foi aquartelamento militar. E aqui estavam militares com os canhões, com aqueles antigos canhões para disparar para o mar, para defender das invasões ou das incursões que viessem do mar e que tentassem entrar por aqui ou para, invadir Peniche ou roubar Peniche, caso fossem piratas ou corsários, ou, mais grave ainda, se fosse uma potência estrangeira, um país estrangeiro que quisesse por aqui tentar atacar Lisboa, que era o centro do poder. Portanto, estamos na Fortaleza de Peniche, uma das joias do nosso país em termos de arquitetura militar. E a Fortaleza é o epicentro de um conjunto de fortins que foram construídos junto à costa de Peniche e no seu conjunto, então, é que faziam a defesa dos mares contra os ataques, como referiu, dos piratas, dos corsários e de outras potências. Nós sabemos todos os problemas, né, em termos históricos, né, que tivemos com a Espanha, que tivemos com a França. Os ingleses eram mais nossos aliados, mas tudo isso nós aprendíamos na escola. De vez em quando ainda tínhamos as guerras com essas potências que também eram marítimas, como nós, também eram colonialistas como nós, e disputavam-nos o poder entre nós. No caso dos ingleses, eles não nos atacavam diretamente, mas através do corso acabavam... Sim, exatamente, também, exatamente. Ou seja, o corso, no fundo, é a pirataria autorizada e ao serviço da coroa. Ao serviço da coroa. E temos a Fortaleza das Berlengas, que foi protagonista de muitos assaltos e em que o Cabo Avelar Pessoa acabou por ser um dos heróis da Fortaleza, neste caso das Berlengas. Bem, em 1934, o Forte de Peniche passa a ser um depósito de presos políticos. Depósito. Era só o nome já é desagradável, não é? Um depósito, é algo como que alguém que atira qualquer coisa, né? Põe no depósito. Guarda ali. Agora, o que é interessante, do ponto de vista histórico, obviamente, é que esta fortaleza tem ao longo da história já vários episódios de encarceramento de pessoas aqui. Não é? Recebeu em várias circunstâncias pessoas que estavam privadas de liberdade. Estiveram brasileiros, estiveram espanhóis, estiveram os Boers,
que eram refugiados, que eram presos Boers, políticos, sim. os Boers, Da África do Sul. Da África do Sul, portanto, de várias circunstâncias, incluindo os austríacos e húngaros, alemães e austríacos durante a Primeira Guerra Mundial, também estiveram aqui presos, enquanto presos políticos e presos de guerra. Portanto, esta fortaleza foi tendo um historial. De vez em quando havia determinados episódios que encarceravam aqui pessoas por motivos políticos. E quando começa a ditadura militar, em 1926, com aquela revolta militar de 28 de maio, que deu início a toda a nossa longa ditadura, aos 48 anos, e depois ao Estado Novo com António de Oliveira Salazar, isto começou logo a ser utilizado para encarcerar os opositores, primeiro daquela revolta militar, e vieram para aqui muitos militares com residência fixa, vieram para Peniche, tinham que se apresentar aqui na Fortaleza, alguns estariam aqui já encarcerados. Era um encarceramento diferente daquele que nós depois começamos a ver nos presos políticos quando se construíram estes novos edifícios da cadeia de Forte Peniche, porque aqui era um encarceramento celular, de isolamento. Os outros presos anteriores circulavam pelas instalações da Fortaleza e há fotografias em que se vê eles a carregar água ou a lavar a roupa no tanque, no exterior, ou seja, não estavam só encarcerados numa cela, que não eram celas, eram as guaritas dos militares, que nós já referimos, isto era um aquartelamento militar. Posteriormente é que se transformou nesta cadeia de alta segurança e de regime celular altamente, como é que eu vou dizer, muito desgastante e muito... acho que era uma tortura psicológica que se fazia aqui dentro aos presos. Isso leva-me a fazer-lhe uma pergunta, embora eu gostasse depois que desenvolvesse. Sim, vamos desenvolver. Nós estamos a falar de uma prisão ou de um campo de concentração? Eu creio que esta é a prisão. Os campos de concentração, não que eu seja especialista nesse estudo mesmo, como é que funcionaria um campo de concentração, mas creio que esta entra dentro da categoria das cadeias. Campo de concentração é uma outra categoria. Agora, ela teve várias fases. Teve essa fase no início, de 26 até 34. Em 34 começa o depósito de presos de Peniche, e aí assim já virado para os presos políticos. Os nomes que estão no nosso memorial aos presos políticos datam de 34, quando, já depois da criação da PVDE, da Polícia de Vigilância e Defesa e do Estado, posteriormente PIDE, alguns anos mais tarde apelidada de PIDE, começou a gerir este espaço. Tinha uma interferência brutal aqui, não é? Punha e dispunha de quem ficava aqui preso. E o tempo que ficava cá preso. E o tempo que ficava preso. Repare que muitos homens, isto era uma prisão masculina, só há registro de 2 mulheres, e esses nomes estão no memorial, que tenham estado presas aqui. Provavelmente houve mais. De Peniche. Não eram de Peniche, eram de uma outra zona. Depois eu vou ver se me lembro, tenho que tirar aqui o parênteses, senão eu tenho que ir buscar os dados, mas já lá vamos. Era uma prisão masculina e perdi-me no raciocínio. Não tem mal, porque durante as obras, as obras de adaptação a Museu da Resistência, descobriram aquilo que terá sido uma cela feminina. Não é bem assim. Nós descobrimos durante as obras de adaptação 2 celas que eram as celas de castigo, as novas celas de castigo, o novo castigo ou o novo segredo, que vieram substituir as celas de castigo do Fortim Redondo. Sim, que tinham umas condições muito más. Solitárias. Estas também eram solitárias, só que o novo segredo, ao ficar o antigo segredo, ao ficar localizado no Fortim Redondo, estamos a falar de uma cela sem luz nenhuma, completamente obscura, em que os presos ficavam sobre terra batida. Foi de onde fugiu António Dias Lourenço, depois poderemos falar mais logo. Este novo segredo, ou as novas celas de castigo, ficam no pavilhão D, já nesta nova construção posterior aos anos 50, portanto 54 em diante. São umas celas já com alguma iluminação, apesar de serem solitárias, e foi ali, nós não sabíamos que as celas existiam, que estavam entaipadas, e durante as obras descobrimos-las e decidimos preservá-las porque elas são as únicas celas desta cadeia que têm inscrições na parede. Têm inscrições, mas dizem coisas extraordinárias como MRPP, como o Tosé de Chelas, com datas posteriores à Revolução.
posteriores a 74, só lá uma data anterior. Portanto, são datas posteriores em que quem escreveu chama assassinos aos militares do movimento das Forças Armadas. Então, ou seja, nós estamos ali no verão quente de 75, todo aquele movimento de em que a sociedade fervilhava, em que havia grande agitação política, em que havia grandes confrontos políticos, e disse-nos o militar que era responsável por esta cadeia depois do 25 de Abril, que quem esteve ali preso foram raparigas, eram jovens, que pertenciam ao MRPP, e em todo aquele confronto que estiveram... Muito extremadas. Talvez muito extremadas, tenham estado alguma manifestação em que tiveram algum comportamento que na altura não foi considerado adequado e prenderam-nas na cela de castigo, naquelas celas de castigo. E elas escreveram nas paredes com o stick, que é de plástico, do batom. Portanto, disse o militar, o senhor coronel, que elas escreveram todas aquelas palavras que lá estão, assassinos, MRPP, foices e martelos, as datas, etc., abaixo o MFA. É interessante ver isso quando estávamos todos em ebulição. Em ebulição. Elas escreveram com a caixa, com o stick, não é? Com aquele cilindrozinho de plástico do batom, escreveram essas inscrições que decidimos preservar e já foram objeto de um estudo e de ações de preservação. Eu mencionei, porque entendi mal, que eram celas ou uma cela para mulheres, não. Porque há um histórico de as mulheres de Peniche, as próprias mulheres de Peniche, se revoltarem contra o sistema, ou porque os maridos eram presos, sim, ou por causa das condições da fome, etc. Não é? Mas não, essas mulheres de Peniche, e aliás a maior parte dos presos que eram cidadãos ou cidadãs de Peniche, não estiveram aqui nesta cadeia, iam para outros sítios. Nós temos um memorial no parlatório com esses nomes, que são à volta de 50, e vão para outras cadeias, também por períodos de tempo relativamente curtos, porque aqui era a cadeia das prisões, das penas longas, depois de ter ido a tribunal plenário. Nós temos então as duas mulheres que estiveram aqui presas durante um ano, a Teresa Marques e a Maria de Jesus, sem apelido. Sem apelido. E foram duas senhoras que participaram nas célebres Revoltas do Milho, quando nos anos 40, talvez 42, posso-me estar a enganar na data, mas foi durante o período da Segunda Guerra Mundial e creio que as revoltas são de 42, populações inteiras se revoltaram contra o facto das forças do governo, dos militares, irem às populações, às povoações e recolherem os cereais para levar para Lisboa, para abastecer Lisboa, porque havia carência de alimentos. Por causa da guerra. Então, os camponeses que se virassem. Exatamente. Isso faz lembrar a atuação do Partido Comunista da antiga União Soviética, que fazia o mesmo com os camponeses. Portanto, arrebanhavam, este era o termo, a produção, e eles eram obrigados a produzir até determinadas quantidades, cotas, e depois ficavam sem o mínimo para poderem sobreviver. É interessante como os extremos depois... Os extremos às vezes tocam-se. Às vezes. Estas revoltas do milho foram muito interessantes e nós ignoramos onde é que a Teresa Marques e onde é que a Maria de Jesus estiveram presas, porque sendo uma cadeia de homens, sendo anterior aos anos 50, que são estes novos pavilhões que já tinham celas individuais e onde elas poderiam estar com alguma, preservar alguma, não é, da sua intimidade feminina, digamos assim, ignoramos onde é que elas tenham estado presas, porque era uma cadeia de homens nas antigas casernas militares. Cadeias de homens em que havia, como este espaço onde nós estamos, espaços coletivos, não é? E havia celas individuais. Onde... Nesta cadeia, ou seja, temos aquelas fases de 26 a 34 nas antigas casernas, de 34 a 54 mantém-se como depósito de presos ainda nas antigas casernas militares. Há vários relatórios que dizem que isto não tinha condições nenhumas, os presos revoltavam-se, os familiares revoltavam-se e efetivamente houve inspeções oficiais que confirmam a falta de condições e decide-se fazer a nova cadeia, que se chama Cadeia do Forte Peniche, a partir de 54. Começam pela construção do pavilhão C, com celas coletivas, com as enfermarias e com as celas individuais de alta segurança, a tal ala onde esteve preso Álvaro Cunhal. O pavilhão B, todo de celas individuais, e o pavilhão A, onde nós estamos, todo com celas coletivas.
As individuais eram para uma pessoa, as células coletivas podiam ir de 6, 8, 10 até 11, nomeadamente esta onde nós estamos. Até 11 pessoas, Até 11 pessoas neste espaço. Portanto, neste obviamente espaço. que estavam em beliche. As fotografias que nós temos da propaganda, que só temos fotografias desta cadeia da propaganda do regime, de 62 mostram só camas no chão, não mostram beliches. Era a propaganda. Era propaganda. Era Portanto, impossível mostram... ter aqui 11 pessoas deitadas em camas. Sim, só ao provavelmente nível de seria sol. impossível. Mostram umas camas, um roupeiro para cada preso, uma mesa central para poderem escrever, ler, etc. Mostram as casas de banho com os duches, mostram o refeitório todo sofisticado, as cozinhas todas industriais, como se fossem umas cozinhas quase do hotel, não é? Umas cozinhas muito modernas, com equipamento de ponta para a altura. Essas são as fotografias da propaganda, mas cá dentro a realidade não correspondia. Doutora Aida Rechena, chega ao fim a primeira parte do caderno de viagens. Muito obrigado pela sua colaboração. O espaço é tão rico que nós vamos voltar em breve e vamos dar continuidade à nossa conversa, nomeadamente no sentido de incentivar os nossos ouvintes a visitarem o museu. Muito obrigado. Muito obrigada.